Shalom, querido. Você está bem? Está feliz? Espero que sim. Nós estamos compartilhando com você a leitura do livro Dízimos e Ofertas. São para o dia de hoje? Esse livro foi escrito por Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casemiro. Esse é o capítulo 4, cujo tema é a graciosa doutrina da mordomia. Bem, se você quer acompanhar o restante da leitura desse livro, está na mesma playlist. Nós já lemos todo ele até o capítulo 3. Agora estamos então entrando no capítulo 4. A doutrina da mordomia é ensinada em toda a Bíblia. Ela alcança e envolve o povo de Deus em todas as épocas. Ela é uma doutrina da graça, aplicável aos crentes da velha e da nova aliança. Deus confia os seus bens ao homem, a fim de que ele o administre com sabedoria, diligência, honestidade e fidelidade. Trata-se de uma relação de confiança que se fundamenta na graça e não na lei. Deus é o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma forma precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 e 25. Logo, somente Deus tem direito absoluto de propriedade sobre qualquer coisa, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó 41:11. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Salmo 50:12. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Não há coisa alguma na criação da qual podemos dizer isto é meu ou nosso. Deus é o proprietário de tudo, por direito de criação e também de redenção. A relação do homem com as coisas criadas é apenas de mordomia, isto é, a administração. Gênesis 1, 26 a 29. Mordomo é tradução do termo economo, que significa literalmente aquele que é responsável pela direção ou administração da casa. Gênesis 24:2, 39:4. Mordomo é aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. É um administrador ou um gerente de contas a pagar. Lucas 16, de 1 a 8. Bem, como um tesoureiro de uma cidade, Romanos 16, 2. Warren W. Wiersbe diz: um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar seu senhor. Deus é o autor da doutrina da mordomia. Ele criou o homem e pôs para administrar o mundo. Gênesis 1, os versos 27 a 30. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus designou o homem como gestor ou mordomo da criação.
com a incumbência divina de sujeitá-la e dominá-la. Deus pôs Adão no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ele não era dono do jardim, mas apenas mordomo. Após a queda do homem, a doutrina da mordomia não foi revogada. Deus sempre reivindicou ser o dono absoluto de tudo que existe, e os homens apenas seus mordomos. Em todo o Antigo Testamento aparece de forma inequívoca o ensino da mordomia, principalmente para o povo da aliança, Gênesis 14, do 18 a 23, Deuteronômio 25, 19, 1 Crônicas 29, do 10 ao 14, Salmo 24, 1. Até mesmo reis pagãos tiveram que se curvar diante dessa verdade, Ezequiel 29, do 1 ao 10, Daniel 4, 28 a 37. No Novo Testamento, Jesus ensinou a doutrina da mordomia em várias de suas parábolas. A do servo vigilante, Lucas 12, 35 a 48. A das 10 minas, Lucas 19, do 11 a 27. A dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, de 1 a 16. A dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Jesus não só nos ensinou sobre mordomia, mas viveu como o mordomo-chefe. Ele usou os dons que Deus lhe confiou para ensinar e curar. O apóstolo Paulo também ensinou esta doutrina, cuja ideia central é que cada crente é um mordomo, oikonomos de Deus. Fidelidade é o que Deus exige de seus mordomos, 1 Coríntios 4:2. E vida repreensível dos presbíteros, mordomos da casa de Deus, Tito 1:7. Pedro ensina também que cada crente deve servir uns aos outros com o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4:10. A aplicação prática dessa doutrina na vida da igreja hoje é de extrema importância. Primeiro, ela nos constrange e obriga-nos a colocar Deus em primeiro local da nossa maneira de viver. Não vivemos para nós, mas para Ele. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Segundo, ela nos ensina que não podemos dar nada para Deus, pois tudo é dele. Os dízimos e as ofertas são apenas devolução que realizamos com expressão de confiança e dependência dele. Davi disse: porque tudo vem de ti e das tuas mãos o damos. 1 Crônicas 29, 14. Terceiro, jamais devemos esquecer que tudo o que temos é de Deus e ele nos empresta temporariamente. Moisés nos adverte, Deuteronômio 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembras do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança sob juramento, porque prometeu aos seus pais, como hoje se vê. A parábola dos talentos, uma ilustração da doutrina da mordomia. A palavra parábola vem do grego para, ao lado ou junto, e balein, lançar. Assim, a parábola é uma história que é contada ou lançada com o objetivo de ilustrar uma verdade. É ensinar a verdade por meio de imagens concretas e não por abstrações. Uma parábola é uma ilustração colocada lado a lado com um ensinamento com o objetivo de facilitar o seu significado. Não devemos fundamentar doutrinas bíblicas nas parábolas, podemos usá-las para ilustrá-las. São imagens da natureza que ensinam verdades espirituais de forma prática e aplicáveis à nossa realidade de vida. O uso da palavra talentos é comumente interpretada como habilidades naturais ou capacidades inatas de qualquer pessoa. Sempre se distingue da palavra dons, que são capacidades espirituais que os crentes recebem para a edificação do corpo de Cristo. A igreja R.N. Chaplin entende que os termos talentos incluem todas as habilidades naturais e espirituais concedidas por Deus. J.C. Ryle declara que todos os cristãos
recebem algo da parte de Deus, pois todos são escravos ou servos. Segundo ele, a palavra talentos tem sido distorcida e usada em relação a pessoas notáveis por suas habilidades. Entretanto, diz, no sentido em que o nosso Senhor empregou o termo para a parábola, a palavra se aplica a todas as pessoas batizadas sem distinção. Aos olhos de Deus, todos nós temos talentos. Somos todos pessoas talentosas. William Barclay diz que o foco da parábola é o servo infiel ou inútil, que representa os escribas e fariseus. Eles receberam a lei e a revelação de Deus e as enterraram, não percebendo que serão condenadas por Jesus. Concordo com G.A. Carson, quando diz que Jesus escolheu o símbolo do talento para dar um sentido abrangente. As tentativas de identificar os talentos como os dons espirituais, a lei, os dons do evangelho ou qualquer outra coisa levam um estreitamento da parábola com a qual Jesus se sentiria desconfortável. Talvez ele escolhesse o simbolismo do talento ou da mina por causa da sua capacidade de aplicação variada. Talento envolve tudo o que é precioso, além de dinheiro e bens, o tempo, a esposa, os filhos, a reputação do Senhor e até a sua própria vida. Extrairemos algumas lições do ensino de Jesus. Vamos lá, Mateus 25, eu estou lendo dos versos 14 a 30. Pois será com um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui aprendemos 5 lições da doutrina da mordomia. Primeira lição: Deus é o dono de tudo que existe, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 14. Veja, um homem, ou o Senhor, representa a pessoa de Jesus. Ele resolve ausentar-se do país ou fazer uma viagem. Jesus deixa a terra após a ressurreição e viaja para o céu. O mestre é Cristo, que é o dono e o proprietário absoluto de todas as pessoas e coisas, e de maneira especial da sua igreja. Nas suas mãos estão todas as coisas. Ele chama os seus servos e confia os seus bens ou o seu dinheiro. A palavra servos, doulos, significa escravo, alguém que era propriedade de outra pessoa. Matthew Henry comenta: os servos são os cristãos, os seus próprios servos,
Assim, eles são chamados, nascidos na sua casa, comprados com seu dinheiro, dedicados ao seu louvor e empregados em seu trabalho. Jesus é o proprietário de tudo, são seus servos, seus bens, o dinheiro do seu Senhor e o meu dinheiro. Esses são os versos 14, 18 e 27. William Hendricken comenta: tudo o que temos, sejam oportunidades, seja capacidade para usá-las como proveito, pertence a Deus. Nós somos os depositários. Deus é dono, o que temos continua sendo propriedade sua. Somos administradores. Segunda lição: cada pessoa é um mordomo, pois recebe de Deus algum talento para administrar. Walter Cashel diz: mordomo quer dizer literalmente ecônomo, isto é, aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador. É aquele a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. É aquele a quem o Senhor incumbe o governo daquilo que lhe é precioso. Todos os 3 servos receberam bens do seu Senhor. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O Senhor chama os seus servos, os 3, e lhes confia os seus bens. A um deu 5, a outro 2, a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Então partiu o verso 15. O talento não era uma moeda, mas uma certa medida o peso. O valor do talento dependia da natureza do metal, cobre, prata ou ouro. Um talento correspondia a cerca de 20 anos de trabalho. Cada servo recebeu uma quantia diferente conforme a sua capacidade. Deus é soberano na distribuição dos seus bens e somente Ele conhece a capacidade e o potencial de seus servos. É o Senhor quem avaliou a capacidade de cada servo e distribuiu os talentos proporcionalmente. Logo, os servos são diferentes na sua capacidade. Terceira lição: cada mordomo tem o dever de multiplicar o patrimônio que recebeu de Deus. Observe os servos que receberam 5 e 2 talentos. Eles saíram imediatamente a negociar e dobraram os bens do seu senhor. Mateus 25, os versos 16 e 17. O Senhor ordenou aos seus servos, na parábola das 10 minas, negociai até que eu volte. Lucas 19, 13. O verbo negociar vem do grego ergadizomai, significa trabalhar, esforçar-se para e estar engajado com. A ideia é de esforço e trabalho diligente para negociar e obter lucro ou multiplicar o que possui. O que recebeu um talento, porém, cavou na terra e enterrou o dinheiro. Em vez de usar a oportunidade, ele a enterrou. Muitos motivos poderiam ser colocados para justificar a trágica decisão: medo de falhar, preguiça, complexo de inferioridade ou maldade. Em Mateus 25 e os versos 26, o Senhor chama esse servo de mau. A palavra mal, poneros, descreve o caráter maldoso, danoso, maligno e ímpio. Mateus 12, 39 a 45, Lucas 11, 13, 19 e 22. Quarta lição: o tempo para o exercício da mordomia. Lemos em Mateus 25, 19. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos. Jesus não esperava voltar imediatamente. Há pistas textuais de que o tempo seria relativamente longo. Veja Mateus 24, 14, 25, 5, 2 Tessalonicenses 2, versos 2 e 3, 2 Pedro 3, do 4 ao 9, Apocalipse 20, versos 1 a 3, ou capítulo 20, versos 7 a 11. O texto nos sugere 2 sentidos. Primeiro, o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, baseado nas expressões ausentando-se do país, verso 14, e até depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos, verso 19. Também o tempo da vida do mordomo: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Jó 1, 21. O servo presta contas quando morre. Portanto, a mordomia é temporária ou transitória. O salmista diz: não temas. Quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo,
a sua glória não o acompanhará. Salmo 49, os versos 16 e 17. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, 20. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, verso 7. É loucura quando nos consideramos donos de alguma coisa na terra, pois a nossa vida na terra é passageira. E por fim, a quinta lição: todo mordomo prestará contas e será recompensado. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Mateus 25, 19. Cada servo compareceu perante o seu senhor para ajustar contas. Há um julgamento que nos aguarda. Romanos 14, 2, 2 Coríntios 5, 10. Há aqui dois tipos de servo. Primeiro, o servo fiel dobrou a quantidade de talentos que recebeu. O servo que recebeu 5 trouxe 5, e o que recebeu 2 trouxe mais 2. O Senhor declara a eles: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso 21 e 23. E o servo mau recebeu um talento, enterrou e depois colocou a culpa no Senhor. Verso 24 e 25. Observe que o mordomo culpa o Senhor, sua severidade, rigidez, como justificativa para receber o talento que havia recebido. É muito mais fácil culpar os outros pela nossa ociosidade e omissão. Corremos sempre o risco de perder aquilo que não usamos para Deus. O Senhor toma duas atitudes para com o servo infiel. Tirou-lhe o único talento que tinha e o deu para o outro. Verso 28 e 29. Ele foi privado do seu talento, foi punido por não fazer nada com o talento que recebeu, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 30. A palavra aqueireios é inútil, adjetiva o servo que falha em usar bem aquilo que Deus lhe confiou. A relação de senhor e servo é rompida, e o mesmo é banido da presença do seu senhor. Todos os mordomos maus serão condenados e lançados fora no dia do juízo. Concluindo este capítulo, podemos resumir o ensino da mordomia bíblica com 4 princípios gerais. Princípio da propriedade: Deus é dono de tudo que existe, inclusive a nós. Somos apenas mordomos dos bens que lhe pertencem. Segundo, princípio da responsabilidade: todo mordomo é responsável pela administração dos bens que lhe foram confiados por Deus. O proprietário tem direitos e o mordomo tem deveres. Ele deve trabalhar para multiplicar os bens que lhe são confiados. Terceiro, princípio da prestação de contas: todo mordomo prestará contas a Deus da sua mordomia. Isso inclui tudo: tempo, dinheiro, dons, trabalho, oportunidades, relacionamentos. O princípio da recompensa: todo mordomo será recompensado por Deus com o bem ou com o mal, conforme a maneira como administrou os bens sob a sua confiança. Amados, esse foi então o capítulo 4. Glória a Deus. A graciosa doutrina da mordomia. Esse capítulo em particular foi escrito pelo segundo autor. Até o capítulo 3 foram escritos pelo Hernandes Dias Lopes. Esse capítulo e os que estão a partir de agora são escritos por Arival Dias Casimiro. Quer deixar um feedback para nós? Quer deixar uma sugestão? Use a área de comentários desse vídeo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Shalom.